Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, toda glória, toda honra, todo louvor seja tributada ao Senhor Jesus. E você concorda? Diga. Hoje à noite eu vou falar sobre um tema muito interessante. Vou falar sobre sua vida. Amém? Vou falar sobre o cristão autêntico. Você é cristão? Então vou falar sobre sua vida. Vou falar sobre sua vida. Vou falar sobre nossas vidas nessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em um versículo que está lá em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Eu vou ler com vocês apenas o versículo de número 6. Nós somos cristãos autênticos. Então vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Quarta-feira, culto de doutrina. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Vamos juntos? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele também andou. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nosso país, acredito que todos aqui são brasileiros. Nosso país é um país considerado cristão. Segundo pesquisas, cerca de 83% da população brasileira se declara cristão. Porém, cristão autêntico não é o que diz ser, é aquele que de fato é. Cristão autêntico não é aquele que diz ser, é aquele que de fato é. De uma maneira muito simples, eu acredito que todos nós dominamos esse assunto. Ser cristão significa seguidor de Cristo. Você pode repetir comigo? Ser cristão significa seguidor de Cristo. Então, nós somos cristão autêntico, então nós somos seguidores de Cristo. Ou seja, é aquele que procura viver uma vida pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, antes de subir aos céus, ele dá uma ordem a seus discípulos que estavam vivos na época, especificamente os apóstolos. E ele deixou escrito lá em Mateus 28, 18, 19 e 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus a seus discípulos, e ficou registrado para o nosso conhecimento. Aproximando-se dele, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, inclusive o Brasil, que nem era descoberto, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ser cristão é aquele que anda segundo os ensinamentos de Jesus. Amém? Essa noite a gente vai dar um passeio pelas Escrituras. Tem um conselho de Jesus que eu quero falar sobre ele agora. Não só tem um, mas tem muitos, mas eu quero falar sobre um, que está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Jesus manda a gente ter cuidado. Olha o que é que ele diz: acautelai-vos por vós mesmo. Não é pelos outros. Às vezes a gente fica com cuidado, com preocupação com relação aos outros. Mas Jesus disse: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então Jesus mandou que a gente tivesse cuidado, não dos outros, mas de nós mesmos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele também nos dá um conselho a nós que nos declaramos cristãos.
Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmo. É muito fácil a gente examinar os outros, mas o Senhor diz através de Paulo: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Portanto, eu estou numa introdução ainda, viu? Nós sabemos, e não precisa ser muito inteligente para a gente saber disto, os espíritas são seguidores dos ensinamentos de Allan Kardec. Eles até têm um evangelho segundo Allan Kardec. Os budistas são os seguidores dos ensinamentos de Buda. Os cristãos são os seguidores do ensinamento de Cristo. Então nós somos cristãos, nós somos seguidores dos ensinamentos de Cristo. Amém? Nesta noite, nós vamos ver Deus falando sobre nossas vidas, confirmando o que nós somos, cristãos autênticos. Autenticidade é aquilo que é fidedigno, que pertence ao autor, a quem se atribui aquilo que é verdadeiro, real, legítimo, genuíno. O cristão autêntico, ele tem a marca de Cristo na sua vida. Vou repetir. O cristão autêntico, ele tem a marca de Cristo na sua vida. E aí vem a pergunta: qual é a marca de Cristo? Paletó? Um vestido longo? Um cabelo longo? Coisas que a gente pode ver. Será que é esta a marca de Cristo no cristão? A marca do cristão está lá em João 13, 34 e 35. Esta é a marca do cristão autêntico. Disse Jesus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, olha o que aqui diz: conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Seremos cristãos autênticos se tivermos amor um pelo outro. Não pode um cristão não amar, porque a marca do cristão é o amor. Vou fazer com vocês um passeio pelas escrituras de forma bem interessante. O amor, eu repito, é a marca do cristão autêntico. Se alguém disser que é cristão e não ama, se prepare para o que você vai ouvir. 1 João 3, 14. O Senhor Jesus, usando o apóstolo João, ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, termine. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos. Se alguém não ama, permanece morto. Não nasceu de novo. Não é cristão autêntico. Como eu disse e vou repetir, a marca do cristão é o amor. 1 João, capítulo 4, versículo 7, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Assim está escrito: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? É duro, é muito forte o que eu vou dizer agora, mas eu não tenho como não dizer, porque está nas Escrituras Sagradas, e eu não posso fugir desses textos. 1 João 3,10, é muito duro, mas é a verdade. É a verdade, a gente não pode fugir
Diz o apóstolo João: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então a gente pode afirmar sem medo de errar: a marca do cristão é o amor. Quem não ama não procede de Deus, não é de Deus. Jesus disse em 1 João 3, 23 e 24, através de João: ora, o seu mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Portanto, quem é cristão autêntico procura fazer a vontade do Senhor, que é amar. Amém? Ainda 1 João capítulo 4, versículo 19 e 20. 1 João capítulo 4, versículo 19 e 20. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o Senhor também nos diz que o amor não deve ser. Romanos 12, versículo 9. O amor não deve ser. Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. O amor não pode ser com hipocrisia. O amor tem que ser verdadeiro. Como diz 1 João 3, 16, 17 e 18. Olha o amor como é que deve ser. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos os nossos corações. Amém? Devemos amar? Sim, é o mandamento, é a prova, é a marca do cristão. Mas amar só os irmãos de vida nova? Amar só a minha família? Amar só aqueles que eu tenho uma intimidade? Amar só aqueles com quem eu tenho uma aproximação com eles? Lucas, capítulo 6, 32. Cristão, seguidor de Cristo, o cristão autêntico, olha o que é que Jesus diz para ele: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se a gente só amar os que nos amam, qual é a diferença que a gente tem do mundo? A gente tem que amar a todos, independentemente de qualquer situação, independentemente de qualquer circunstância. O cristão, a sua marca é amar, é o amor. Amém? Assim como ele andou, devemos nós também andar. Cristo andou fazendo o bem. Cristo andou fazendo o bem. Atos, capítulo 10, versículo 38. Nós temos um pequeno testemunho aqui a respeito de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra fazendo o quê? O bem. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Como é que eu, você, devemos andar? Nós que somos cristãos autênticos. Gálatas, capítulo 6, 9 e 10. Gálatas, capítulo 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos.
Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a quem? A todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, a prioridade é os da família da fé, mas devemos fazer o bem a todos. Lucas 6,33, o Senhor nos diz, Lucas 6,33, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. Por isso que a gente deve fazer o bem a todos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos pensam, muitos acham e dizem que pecar é fazer uma série de coisas. E é verdade, eu sempre digo sobre isso. Mas pecar também é não fazer. E a gente já sabe, porque eu falo muito nesse versículo, Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sempre vou dizer, na terra, os mais bem preparados para fazer o bem somos nós, cristãos autênticos. Provérbios capítulo 3, versículo 27, nos fala que este pecado é o pecado da omissão. É um dever nosso fazer o bem como cristão. E o Senhor usa Salomão para dizer, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não te furtes o direito de fazer o bem a quem tem direito. A gente precisa fazer o bem a todos. Amém? Jesus andou de forma irrepreensível. Jesus andou de forma irrepreensível. E assim como ele andou, nós também devemos andar. Olha o que Jesus diz em João 8,46. Sabemos na história de que Jesus teve muitos inimigos que o odiava, detestava, principalmente os religiosos da época, especificamente os líderes. E Jesus chega e pergunta para eles: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Olha, que autoridade Jesus tem. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se eu cometer alguma falha, algum pecado, me acusem. Jesus tinha uma vida irrepreensível. O cristão autêntico deve igualmente ser irrepreensível, honesto em todos os seus negócios, em todas as suas atitudes, ser fiel. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2, Deus usa o apóstolo Paulo para falar para a igreja, e ele diz: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Como cristão, a gente não deve tratar ninguém com injustiça, não deve corromper ninguém e não deve explorar ninguém. A gente deve ter uma vida irrepreensível. Assim como diz Paulo através aos Filipenses capítulo 2, versículo 12, 13, 14 e 15. Para quem é cristão autêntico, o Senhor diz: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O cristão autêntico, ele procura ser irrepreensível, inculpável, para a glória, para o louvor do Senhor nosso Deus. Amém? Jesus nos diz que a gente deve andar como ele andou. Ele andou aqui na terra e ele andou e ele teve compaixão. Mateus 9,36. Jesus teve compaixão. Capítulo 9 de Mateus, versículo de número 36.
Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus compadeceu, teve compaixão dela. O cristão autêntico, ele deve ter compaixão das pessoas, deve ter compaixão, e compaixão é se colocar no lugar do outro. E eu pergunto para nós, o que é mais importante na nossa vida cristã? É usar de misericórdia ou é usar de juízo? Talvez você pense, talvez você ache que você tem que agir com justiça, mas o Senhor nos adverte, e Ele usa Tiago para nos ensinar, capítulo 2 de Tiago, versículo 13, olha que ensinamento da parte do Senhor para nós, cristãos, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós devemos, sempre que tiver a oportunidade, usar de misericórdia. Por quê? Porque Deus usou de misericórdia para conosco. Deus teve compaixão de nós, e a gente precisa ter compaixão pelos outros. Não importa o tamanho da dor que foi causado, o tamanho do sofrimento que foi causado, a gente precisa usar de misericórdia, porque o Senhor nos diz lá em Mateus 6, 14 e 15, se a gente perdoar, seremos perdoados, se a gente não perdoar, não seremos perdoados. Vejam o que é que diz o texto: porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, como cristão autêntico, a gente deve usar de misericórdia e perdoar. Olha o que diz Lucas 6:36, palavra de Jesus, ensinamento de Jesus, Lucas capítulo 6:36. Sede misericordioso, como também é misericordioso vosso Pai. Sede misericordioso, como também é misericordioso vosso Pai. Jesus, no seu ministério, ele teve um crescimento padrão. Quando ele nasceu como criança, está lá em Lucas 2:52. Diz que ele crescia. Olha o que é que diz, Lucas 2:52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Foi cantado aqui nesta noite pelo nosso irmão Bênção: Senhor, me ajuda a melhorar. Não foi isso que nós cantamos aqui nesta noite? Senhor, me ajuda a melhorar. Olha, então, com isso a gente aprende que assim como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, a gente deve andar como ele andou. A gente precisa também crescer em todos os aspectos. O cristão precisa melhorar em todos os sentidos, em todos os aspectos. Melhorar como pai, melhorar como marido, melhorar como homem, melhorar como mulher, melhorar como cidadão, melhorar em todas as áreas, em todos os aspectos. Afinal de contas, Pedro diz na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, que a gente deve crescer. Olha o que é que Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A gente deve crescer. É como diz Provérbios capítulo 4, versículo 18, a vida, a luz do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, melhorando cada dia mais. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então a gente precisa e necessita ir crescendo para a glória e para a honra do Senhor, ou seja, melhorando cada dia mais. Amém? Jesus nos ensina que a gente deve andar como ele andou. E ele possuía uma autoridade inquestionável. Jesus possuía autoridade inquestionável. E ficou registrado em Mateus 10, Mateus capítulo 4, versículo 10.
algo sobre a autoridade de Jesus. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Autoridade, amém? O cristão autêntico, ele recebeu de Deus autoridade, poder. O cristão autêntico recebeu de Deus autoridade, poder. Olha o que é que Paulo diz, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 15. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Nós recebemos de Deus a autoridade. Nós falamos, nós decretamos e muitas vezes, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, preste atenção na palavra que você está dizendo. Então você está dizendo que tem autoridade. Você está dizendo que Deus lhe deu autoridade, que você pode tudo naquele que nos fortalece. Não, eu não posso, eu não consigo. E esse texto? Qual é o sentido dele? A gente pode passar qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer coisa, porque nós somos fortalecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Devemos andar como Ele andou. Cristão autêntico. Vamos ver aqui algumas verdades sobre o cristão autêntico. O cristão autêntico não vive mais para si mesmo. O cristão autêntico não vive mais para si mesmo. Olha o que aqui diz 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15. O cristão autêntico, ele não vive mais para si. A prioridade agora não é mais ele. Olha o que está escrito. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A prioridade em nossas vidas como cristão é Ele. Amém? Então, a prioridade em nossas vidas não é mais eu, nem você. É Ele agora que tem a prioridade em nossas vidas. O cristão autêntico não busca mais em primeiro lugar as coisas deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a prioridade nossa agora não é mais as coisas do mundo. Prestem atenção, Colossenses 3, 5 até o 10. Colossenses 3, versículo 5 até o 10. Fazei, pois, morrer, o cristão autêntico, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Cristão autêntico. Cristão autêntico não vive mais, a sua prioridade não é as coisas do mundo. Cristão autêntico é como diz Paulo em Gálatas 2:20, não vive mais eu. O cristão autêntico, ele declara: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? O cristão autêntico, ele aprende com Jesus lá em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as coisas que são necessárias, Deus disse que acrescentaria. Amém? Cristão autêntico, ele procura fazer tudo para a glória de Deus. Ele procura ter uma vida para a glória de Deus. É como diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 10:31. Quer comais,
quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Estou aqui para a glória de Deus, vou para ali para a glória de Deus, estou lá em cima para a glória de Deus, vou lá para baixo para a glória de Deus, aonde quer que eu esteja, para a glória de Deus, amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 10, 17, aquele porém que se gloriar, glorie-se no Senhor, é dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. O cristão autêntico, ele sabe que ele não é nada sem Cristo, mas ele sabe que com Cristo, ele é muita coisa. Em Cristo, sem Cristo, ele não é nada. Ele é ciente, ele é conhecedor de que a glória, a honra, o louvor é dele. 1 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 7. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, é tudo dele, amém? É por ele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente, amém. Eu não sou nada, você também não é nada sem ele. Ele disse, e a gente não vai questionar aqui junto, sem mim, então o que é que nós somos sem ele? Se a gente não pode fazer nada, não é nada. Agora com ele a coisa muda, amém? Com ele está escrito, somos mais do que vencedores, aleluia. O cristão autêntico não espera em Deus apenas nesta vida, ele vive na expectativa da vida futura. Ele espera em Deus nessa vida, sim, claro que nós esperamos em Deus, mas não só nesta vida, também esperamos na vida futura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. O cristão autêntico, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há muitas pessoas que esperam em Cristo só nessa vida, mas o cristão autêntico, ele espera em Cristo nessa vida, sim, claro, mas espera na outra vida. Ele sabe que sua pátria está lá nos céus, ele sabe que em breve o Senhor voltará, ele sabe que em breve ele será transformado, ele sabe que em breve ele vai estar com o Senhor para todo sempre, aleluia. E agora, preste atenção, o cristão autêntico, ele procura viver uma vida de obediência a Cristo. O cristão autêntico, ele procura viver uma vida de obediência a Cristo por meio da sua palavra. Somos salvos pela fé, você concorda? Claro que sim, mas escutem 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14. Como filhos de quê? Da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Nós somos filhos de quê? Da obediência. O cristão autêntico, ele é filho da obediência. E gostamos de falar, enchemos o peito, ficamos satisfeitos e até um pouco orgulhoso. E a gente se vangloria de certa forma, dizendo: eu sou eleito. Glória a Deus por isso. Agora, somos eleitos para quê? Com certeza você já respondeu: para salvação. Somos eleitos para salvação. Mas eu quero que você veja o que o Senhor nos diz na sua palavra. 1 Pedro 1,2. Talvez nesta noite você tenha uma surpresa. Olha o que é que diz a respeito da nossa eleição. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Para o quê? Para a obediência. Somos eleitos para a obediência. Então eu declaro que sou eleito e eu não procuro obedecer. Onde é que está a minha eleição? Pense nisso. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados.
Como Pedro disse no versículo anterior, nós somos filhos da obediência. E somos eleitos para a obediência. Talvez você não acredite, ou talvez você tenha dúvida, mas se tiver, eu espero que Jesus tire sua dúvida agora. João 8:31. João 8:31. Olha o que disse Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Cristão autêntico é aquele que procura viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Jesus, em uma certa ocasião, disse, ficou registrado lá em Lucas 6:46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Qual é o sentido de alguém dizer que é cristão, como o Brasil, por exemplo, que se declara cristão, e tem 83% da população cristã, pelo menos de palavra. Agora, cristão autêntico, a gente sabe que a coisa é completamente diferente. Cristão autêntico é aquele que procura seguir os ensinamentos de Jesus. Amém? Cristão autêntico. E pode existir um cristão que não seja autêntico? De repente alguém pode pensar, e pode existir um cristão que não seja autêntico? Preste atenção, você vai ter uma surpresa nessa noite. Mateus 24:24, palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, irmãos, se existe alguém que se parece com Cristo e não é Cristo, se existe alguém que parece com um profeta e não é profeta, se existe falso Cristo, se existe falso profeta, e qual é a dificuldade de ter um falso cristão? O Senhor nos revela em sua palavra que existem falsos pastores, que existem falsos mestres, que existem falsos apóstolos. O Senhor nos revela na sua palavra. E por que não pode existir falso cristão? Olha o que está escrito, 2 Coríntios capítulo 11, 24, 25 e 26. Diz o apóstolo Paulo: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar. Termine. Em perigo entre falsos irmãos, em perigo entre falsos cristãos. Se Paulo, há 2000 anos atrás aproximadamente, sofreu entre os falsos cristãos, e hoje, de maneira bem suave, olhe para mim, olhe para cada um dos irmãos aí, pode dar uma olhadazinha assim. Eu estou olhando para vocês. Vocês olham para o outro assim e perguntam a vocês mesmos: será que ele é? Será que ela é? Eu não sei. Você também não sabe. Mas ele sabe. Amém? Você pode repetir comigo: Jesus é o Senhor. Outra vez: Jesus é o... Amém? Mas Jesus disse em Mateus 7, 21, 22 e 23. Olha que coisa. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor,
Senhor. Porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, ser falso, sabendo que é falso, é uma coisa. Agora, muitos vão ser falsos sem saber que são falsos. Este caso aqui, Jesus mostra que muitos naquele dia vão questionar ele, porque eles pensavam que eram verdadeiros. Senhor, no teu nome eu fiz, no teu nome eu operei, no teu nome, eles pensavam. Então há muitas pessoas que pensam. Há muitas pessoas que acham. Mas a marca do cristão, nós vimos que é o amor. Amém? Por isso que Paulo disse, e nós lemos: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Olha que coisa séria. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Eu cheguei num momento que é um momento que eu considero o mais importante de nossa reflexão nesta noite. O cristão autêntico, ele procura obedecer a Jesus Cristo. Ele procura obedecer a palavra de Jesus. Ele pode até errar, porque Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22:29. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22:29. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas a gente não tem razão para a gente não conhecer as Escrituras. Não tem. Quem tem telefone celular, no mínimo, tem todas as versões que você quiser no telefone. Hoje em dia, nós temos dezenas de Bíblias. Hoje em dia, todo mundo tem Bíblia. Não conhece quem não quer. Não estuda quem não quer. Não estuda quem não quer. Não aprende quem não quer. Hoje não tem desculpa. Naquele tempo, tudo bem, que não tinha Bíblia como nós temos hoje. Mas hoje nós somos dotados de uma facilidade muito grande. Então, eu sou cristão, você é cristão, nós somos devedores a Cristo. Nós somos seguidores dos ensinamentos de Cristo. Você concorda? Para ser seguidor de Cristo, tem que obedecer a Ele, segundo a sua palavra. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes nestes minutos que nós temos aqui restante. Vamos começar por Jesus, que disse que a gente deve andar como Ele andou. Então, como é que Jesus andou? Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora Jesus, sendo filho, aprendeu a quê? O que é que Jesus aprendeu? Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus veio aqui sofrer em nosso lugar, mas ele não queria passar pelo que ele passou, não. Você conhece, você sabe. Ele estava no jardim Getsemane e ele pediu a Deus 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, Pai, não seja feita a minha vontade. A minha vontade é não passar por esse cálice, Pai, mas eu vou fazer a tua vontade. Amém? Mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E no versículo 9 ele diz: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para quem, irmãos? Para todos que lhe obedecem. Para o cristão autêntico que procura lhe obedecer. Jesus deixou exemplo. Assim como ele andou, devemos nós também andar.
E agora vejamos algumas passagens que falam sobre a obediência do cristão autêntico. Romanos 1,5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé. Não por lei. Obediência por fé entre todos os gentios. A fé em Jesus nos leva à obediência. Preste atenção. E se possível, marca aí para você não esquecer. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Romanos 6,16. Romanos 6,16. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se alguém obedece ao pecado, ele está sendo servo para a morte. Se alguém obedece a Jesus, está sendo servo para a justiça. Olha aqui, as duas coisas. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servo para a obediência, desses mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sabia que nós somos salvos pela obediência? Pastor, nunca ouvi isso. Você sabia disso ou não? Seja sincero. Você sabia que nós somos salvos pela obediência? Pastor, é a primeira vez que você está ouvindo isso. Se for, diga. Hein, Manel? Ah, sim. Nós somos salvos pela obediência. Se Jesus não tem obedecido, o que seria de nós? Romanos 5,18. Somos salvos pela obediência de Cristo, viu? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Jesus foi aquele que obedeceu em tudo. Jesus nunca errou, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Jesus nunca cometeu erros. Nós cometemos muitos erros no passado, ainda cometemos no presente e ainda vamos cometer no futuro. Não deveríamos, porque hoje nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a sua palavra. Errais não conhecendo as Escrituras. Romanos 16, versículo 19. Obediência. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Olha, Paulo escrevendo aos gentios, crentes, cristão autêntico, que morava em Roma. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. A obediência da igreja de Roma era conhecida de todos. É assim que nós devemos ser, como cristão autêntico. O mundo precisa ver a nossa obediência para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Segunda carta aos Coríntios capítulo 7, versículo 15. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós. Lembrando da obediência de todos vós, de como o recebeste, com temor e tremor. O cristão autêntico, ele tem uma vida de obediência. Ele é submisso ao seu Senhor. Ele é servo do Senhor, ele procura obedecer ao Senhor, ele procura desenvolver a salvação com temor e tremor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Obediência.
visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Obediência. Glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ainda sobre a obediência. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até nossos pensamentos devem ser cativos à obediência de Cristo. Cristão autêntico, ele procura viver para a glória de Cristo. Ele procura obedecer a Cristo. Cristão autêntico é aquele que tem uma vida pautada segundo os ensinamentos de Cristo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai o tal. Nem vos associei com ele, para que fique envergonhado. Se alguém não quer obedecer à palavra, olha o que o Senhor diz. Notai o tal, nem vos associeis com ele, para que ele sinta vergonha, para que caia a ficha, e ele se arrependa e procure obedecer, não a homens, mas a ele, a Jesus, por meio da sua palavra. Amém? 1 Pedro 1,22, o tempo está correndo, Jesus. 1 Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Há quem pense, há quem ache que é só a fé, é verdade, é só a fé, mas a fé vem acompanhada de obediência. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Cristão autêntico é aquele que procura Jesus, é aquele que submete a Jesus, é aquele que procura fazer a vontade de Jesus. Amém? Como eu disse, essa noite eu ia falar de você, que é um cristão autêntico. Eu também. A gente deve obediência a Cristo. Nossa vida deve ser pautada segundo os ensinamentos de Cristo. Porque não faz sentido a gente dizer que é cristão e não procurar obedecer a Cristo. Você já imaginou quando chegar naquele dia, aqueles irmãos que Jesus disse que são muitos, que vão chegar diante dele e vão questionar: mas Senhor, não conheço vocês. Aliás, nunca vos conheci. Quando a gente diz sim para Jesus, a gente está dizendo não para o mundo. Quando a gente diz sim para Jesus, a gente está dizendo não para nós. Quando a gente diz sim para Jesus, a gente está dizendo que a partir daquele momento, o nosso compromisso agora é com Ele. Amém? Amém, irmãos? Põe na tela aí Marcos 8, 34, 35, 36, 37, 38. Rápido. Então Jesus, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e
das minhas palavras, também eu, o Filho do Homem, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Cristão autêntico procura andar e viver segundo a palavra do Senhor. Amém? Amém? Se porventura alguém aqui entre nós que somos cristãos não andou até hoje, mude, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O evangelho, ele é assim, disse Jesus: arrependei-vos e crede no evangelho. Muitos de nós, não estou falando aqui os que estão presentes, mas muitos seres humanos crêem no evangelho, mas não se arrependem. Marcos 1,15, disse Jesus: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Quando a pessoa crê no evangelho, automaticamente a sua vida é transformada para o louvor e para a glória de Deus. Nos coloquemos em pé, por gentileza. João 8,47. João 8,47, para a gente concluir e em seguida orar. Vamos juntos bem forte. Quem é de Deus? Por isso não me dais ouvidos. Eu vou ler e vou parar e vocês continuam a frase. Quem é de Deus? Por isso não me dais ouvidos. A salvação é pessoal. Cristianismo é pessoal. Eu não posso responder pela minha esposa, nem pelos meus filhos, nem eles por mim. Você não pode responder por ninguém. Você só responde por você. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Não é o nosso caso. Espero que todos nós que estamos aqui sejamos cristãos autênticos. Amém? Amém?